A noite se estende sobre o deserto como um manto que respira. O ar é frio, quase imóvel, e cada som parece carregado de um silêncio antigo. No alto, o céu, imenso, profundo, intocado, guarda milhões de pequenos brilhos que piscam com a lentidão de quem não precisa provar sua existência. E lá, entre essas luzes antigas, um olhar humano, ampliado por um espelho dourado que orbita o vazio, encontra algo que não deveria estar ali. O telescópio James Webb, o mais sensível que já construímos, volta-se para uma região onde se esperava o nada. Mas o nada, às vezes, decide responder. É estranho pensar que o universo ainda possa nos surpreender. Depois de séculos olhando para o escuro, acreditávamos já compreender as regras que o regem. Mas há noites em que as leis se curvam diante daquilo que não cabe nelas. Há noites em que o cosmos parece sussurrar. Vocês ainda não viram tudo. E é nesse intervalo entre o conhecido e o impossível que nossa história começa. No espaço em que a ciência toca o mistério e o mistério devolve o olhar. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco as fronteiras entre o real e o insondável. Imagine o telescópio flutuando, silencioso, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Nenhum som o alcança, nenhum vento o move. Apenas a radiação suave de um sol distante toca suas placas de ouro. Ele observa em infravermelho, a luz invisível que ainda carrega o calor dos primórdios. É como se olhasse para o passado, mas também para algo anterior ao próprio tempo. Cada fóton que chega a ele viajou por bilhões de anos, atravessou o nascimento de galáxias, a morte de estrelas e o silêncio entre universos. Até que, de repente, algo surge, um ponto de luz onde, segundo tudo o que sabemos, nada poderia existir. Os astrônomos chamaram de anomalia, mas a palavra não basta. Há algo na natureza desse brilho que escapa à catalogação. As cores são mais antigas do que o próprio tempo calculado para o surgimento das primeiras galáxias. A assinatura espectral não corresponde a nenhuma forma de matéria conhecida. É como se o telescópio tivesse captado o eco de um universo que não é o nosso, um reflexo de algo anterior ao próprio Big Bang, ou talvez paralelo a ele. Mas, por enquanto, tudo o que se sabe é que a luz chegou, e que ela não mente. Talvez possamos imaginar assim: o universo é um espelho infinito, e às vezes um reflexo se forma do outro lado do vidro. A fronteira entre os mundos se dobra, e por um instante, o impossível se torna visível. James Webb não apenas observa estrelas, ele escuta o que o espaço tenta esconder. E nesse instante silencioso, o abismo responde com uma nota dissonante, um erro de luz que parece perguntar: vocês têm certeza de que compreendem onde vivem? A ciência, quando toca o mistério, não o destrói. Ela o amplia. Cada dado novo é uma janela, e cada janela abre outras 100. E o que Webb encontrou talvez não seja apenas um objeto distante, mas uma lembrança de que o universo não é uma linha reta. É uma espiral que retorna sobre si mesma, um ciclo de nascimento e esquecimento. Quando olhamos para o passado nos devolve o olhar. Talvez seja por isso que certas descobertas nos inquietam tanto, porque ao iluminar o começo, iluminam também o nosso próprio fim. Há algo de profundamente humano nesse gesto de procurar. Construímos máquinas que veem o invisível, mas no fundo o que buscamos é a nós mesmos, espelhados em cada estrela, em cada sombra que o espaço desenha. O Webb é apenas o prolongamento do nosso espanto. Ele olha para o escuro com a mesma curiosidade com que olhamos para dentro quando fechamos os olhos. E assim como a mente, o universo também guarda regiões que resistem a ser compreendidas. Lugares onde a luz dobra, onde o tempo se confunde, onde o que chamamos de real talvez seja apenas a superfície de algo mais profundo. Os primeiros dados chegaram como uma confissão sussurrada. Havia ali padrões de energia que não deveriam existir. Estruturas formadas quando o cosmos ainda era jovem demais para criá-las. É como encontrar ruínas de uma cidade antes que ela tenha sido construída. Alguns cientistas sugerem erros de cálculo, interferências, ilusões óticas cósmicas.
Outros, em silêncio, apenas observam. Porque há momentos em que o universo não parece pedir explicações, apenas atenção. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do mistério, não o que ele revela, mas o que ele desperta. O Webb, com sua visão precisa, não está apenas registrando o espaço, está escutando o tempo. Cada fóton que toca seus espelhos é um fragmento de memória do próprio universo, lembranças de eras em que nada tinha nome, nem fronteira, nem forma. E agora, quando essas lembranças chegam até nós, trazem consigo um convite. Talvez haja mais de um universo, mais de um tempo, mais de um começo. O ar da noite continua imóvel. Lá fora, as estrelas ainda piscam com a lentidão de sempre. Mas algo mudou. Não no céu, e sim em nós. Porque uma vez que o impossível se torna visível, o próprio conceito de realidade precisa se reinventar. O Webb segue observando e nós seguimos tentando entender o que ele viu. Talvez o universo esteja começando a revelar o que sempre escondeu, ou o que nunca quis que víssemos. O brilho distante ainda pulsa nos espelhos dourados do James Webb, como uma lembrança que insiste em ser compreendida. Os dados chegam lentamente, em linhas de números e espectros, e por trás de cada cifra há uma história antiga demais para caber nas nossas palavras. Os cientistas observam em silêncio. O que parecia ser apenas um ponto luminoso se transforma, aos poucos, em um paradoxo. A luz vinda daquele objeto é antiga, mais antiga do que qualquer galáxia conhecida. Isso significa que ela foi emitida quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos, após o Big Bang, um tempo em que, segundo nossos modelos, nada tão massivo poderia ter existido. Mas a luz não mente. Ela viajou por 13 bilhões de anos para chegar até nós. E agora, diante dela, a física parece hesitar. O telescópio Webb foi projetado para enxergar justamente isso, o passado. Seus instrumentos captam a radiação infravermelha, o calor das primeiras estrelas, o eco luminoso da criação. Quando ele observa o cosmos, está literalmente olhando o tempo retroceder. É como se estivéssemos debruçados sobre o abismo da origem, vendo o nascimento da matéria através de um espelho que reflete o início de tudo. Cada ponto de luz é um testemunho. Cada linha no espectro é uma voz do passado dizendo: eu existi quando vocês ainda eram poeira em formação. E, no entanto, essa nova luz, essa anomalia, fala com um sotaque que não reconhecemos. Alguns chamam o objeto de galáxia impossível. Outros preferem o termo erro estatístico, uma forma elegante de admitir que não sabemos. O Webb já revelou várias dessas entidades que desafiam nossos cálculos. Galáxias com massas semelhantes à Via Láctea, mas formadas em uma época em que o universo ainda engatinhava. É como encontrar árvores adultas em meio às cinzas do primeiro fogo. A cosmologia, até então sólida, precisa agora olhar para si mesma e admitir que algo pode estar faltando. Uma variável invisível, uma dobra no espaço-tempo, uma lei ainda não compreendida. Mas o mais intrigante é o padrão. Há algo nos sinais detectados que sugere uma origem diferente, uma assinatura de energia que não se comporta como a da matéria comum. Parte dessa radiação se dispersa como se tivesse atravessado uma fronteira, uma região onde o próprio tecido do espaço se estica além do esperado. Essa região é o que os físicos chamam de redshift extremo, o desvio para o vermelho causado pela expansão do universo. Quanto mais distante o objeto, mais sua luz é alongada, transformada em tons cada vez mais suaves até desaparecer. O Webb foi criado para ver o invisível, para decifrar essas ondas quase fantasmas. E ainda assim, há algo ali que escapa até mesmo à sua visão. Pense nisso como uma fotografia borrada de uma lembrança. Quanto mais tentamos ajustar o foco, mais percebemos que a imagem não se deixa capturar. É possível que esse brilho pertença a uma realidade que toca a nossa apenas por um instante, como duas bolhas de sabão que se encontram antes de se desfazer. Há teorias que falam sobre universos paralelos, dimensões adjacentes, que compartilham a mesma origem,
mas seguem caminhos diferentes. Alguns físicos sugerem que o Big Bang não foi um começo absoluto, e sim uma transição, o colapso de um universo anterior que deu origem ao nosso. Nesse caso, o que o Webb viu poderia ser o eco de um universo anterior, uma fagulha deixada para trás quando o tempo reiniciou. Outros cientistas preferem explicações mais prudentes. Talvez a luz tenha sido distorcida por lentes gravitacionais, o efeito previsto por Einstein, no qual a gravidade de uma galáxia massiva curva o espaço e amplifica o brilho de algo que está por trás dela. O universo, nesse caso, seria um artista de truques ópticos, moldando o caminho da luz como vidro líquido. É fascinante imaginar que o espaço possa funcionar como um espelho côncavo, projetando fantasmas do passado sobre o presente. Mas mesmo essa hipótese não explica completamente a intensidade e o padrão dessa anomalia. A energia parece vir de um lugar que não se comporta como o espaço normal, como se a luz tivesse atravessado uma região onde o tempo corre em outro ritmo. Há algo de profundamente poético nisso. A possibilidade de que a própria realidade tenha zonas de silêncio, lugares onde as leis se desdobram em algo mais sutil. O Webb, nesse sentido, é como uma harpa cósmica captando vibrações no tecido do tempo. Cada sinal que ele recebe é uma nota da sinfonia universal. E às vezes uma dessas notas soa fora de tom, não porque esteja errada, mas porque vem de um instrumento que ainda não conhecemos. Enquanto isso, na Terra, as equipes analisam os dados em silêncio. Computadores traduzem o brilho em números, algoritmos cruzam hipóteses, teorias são revistas. Mas, no fundo, há um sentimento compartilhado, o de que estamos à beira de algo maior do que a soma das equações. Quando uma descoberta nos obriga a reescrever o que acreditávamos saber, não é apenas a ciência que muda, é a própria ideia de existência. A curiosidade que move os telescópios é a mesma que move a consciência, a necessidade de compreender o que somos, de onde viemos e o que se esconde além do horizonte visível. A luz que chega até nós carrega o peso da distância. Cada fóton é um mensageiro que viajou mais tempo do que qualquer civilização, atravessando o vazio com paciência infinita. Quando essa luz toca os sensores do Webb, ela completa uma jornada que começou antes mesmo da Terra existir. E ainda assim, no instante em que a decodificamos, ela deixa de ser apenas luz, torna-se memória, torna-se pergunta. O objeto que não deveria estar ali agora vive também em nós, como uma dúvida permanente. Em noites como essa, o universo parece mais um pensamento do que um lugar. Um pensamento que se repete, que se dobra, que se questiona. E, de alguma forma, nós somos parte desse pensamento, fragmentos de uma mente cósmica tentando lembrar o próprio sonho. Talvez a maior descoberta não esteja no objeto em si, mas no espelho que ele nos oferece. Porque, quando olhamos para o desconhecido, é o desconhecido que olha de volta. O Webb continua sua vigília silenciosa, perscrutando a escuridão em busca de respostas que talvez não possam ser ditas. Cada nova observação é uma fresta no véu, uma respiração do espaço. E à medida que mergulhamos mais fundo nesse mistério, uma sensação se instala, a de que o universo não está apenas se expandindo, mas também se revelando a si mesmo, um fragmento de cada vez. O brilho impossível permanece lá, fixo, tranquilo, desafiando nossas teorias e acalmando nossas certezas. E enquanto o tempo passa, uma pergunta começa a se formar, lenta como o movimento das estrelas. E se o que chamamos de universo for apenas o primeiro reflexo de algo ainda maior, algo que ainda não aprendeu a ser visto? O olhar humano sempre buscou sentido no escuro. Desde as primeiras noites em que o fogo tremia diante das cavernas, o céu foi mais do que um teto, foi um espelho. Cada ponto de luz parecia uma pista, um mapa, uma lembrança. E, de certo modo, ainda é assim. O telescópio James Webb, suspenso na vastidão, é a continuação desse instinto ancestral, o desejo de compreender o que brilha além do alcance. Mas agora, o espelho que construímos
é tão sensível que começa a refletir o que não sabíamos existir. Ele enxerga para além da superfície do tempo, penetrando regiões onde a luz se confunde com o início de todas as coisas. Em seu coração, o Webb é uma máquina de memória. Seus espelhos banhados a ouro, ajustados com precisão atômica, captam luzes que nasceram antes que o Sol existisse. Ele não fotografa o presente. Ele registra fantasmas luminosos, rastros de energia que atravessaram a história do cosmos. E entre esses fantasmas, um deles brilha com intensidade inesperada. A princípio, parecia apenas mais um ponto na imensidão. Mas, ao decodificar seus sinais, os cientistas perceberam que ele não obedecia ao padrão conhecido. A luz estava deslocada de forma anormal, esticada além do que a expansão do universo poderia justificar. Para compreender isso, é preciso lembrar que o universo se expande como um balão sendo inflado. À medida que o espaço cresce, a luz que viaja dentro dele também se alonga. Suas ondas se estendem, tornando-se mais vermelhas. É o chamado desvio para o vermelho, ou redshift. Quanto mais distante o objeto, maior esse desvio. O Webb foi desenhado para medir esses comprimentos de onda, traduzindo-os em distâncias e idades cósmicas. Mas o objeto que ele encontrou não apenas se afastava rapidamente. Ele parecia estar além do horizonte observável, como se tivesse vindo de uma região onde as leis conhecidas da física não se aplicam da mesma forma. Alguns pesquisadores sugerem que estamos testemunhando algo próximo ao que os teóricos chamam de além do universo observável, uma fronteira não física, mas perceptiva. É o limite do que conseguimos medir, o ponto em que o tempo se aproxima do zero e o espaço ainda não sabe o que é ser espaço. O Webb não deveria conseguir ver além desse véu, mas de algum modo sua sensibilidade revelou uma luz que o ultrapassa. Isso não significa que exista algo fora do universo, mas que o próprio conceito de fora talvez não faça sentido quando se fala do cosmos. Em certas teorias cosmológicas, o universo é descrito como uma bolha em expansão dentro de um oceano de energia. Outras bolhas poderiam existir ao redor. Universos com leis distintas, em constante nascimento e dissolução. O que o Webb captou, então, poderia ser o reflexo de uma dessas fronteiras, uma região em que duas bolhas cósmicas se aproximam, trocando um sussurro de luz. É uma imagem difícil de sustentar com os olhos da razão, mas que a física quântica, em sua estranheza, não rejeita por completo. Em escalas infinitesimais, o próprio vácuo não é vazio. Ele pulsa, flutua, cria e destrói partículas em um ritmo incessante. O espaço é uma dança, e cada partícula é um passo breve nessa coreografia invisível. Se a realidade é feita desse movimento incessante, não seria absurdo imaginar que universos também possam nascer de pequenas oscilações, bolhas de existência brotando e desaparecendo no oceano do nada. A luz detectada pelo Webb pode ser o rastro de um desses brotos cósmicos, um ponto onde o tempo de outro universo se entrelaçou ao nosso. O pensamento é vertiginoso, mas profundamente belo. A ideia de que o cosmos não é uma estrutura isolada, e sim uma teia viva de realidades em expansão. Por mais exatas que sejam as equações, há algo na linguagem da ciência que se aproxima da poesia quando olhamos tão longe. Falar de universos que se tocam é como falar de mares que se encontram no horizonte. Não é possível distinguir onde termina um e começa o outro. O espaço-tempo, nesse sentido, é um tecido que se estende e se dobra sobre si mesmo. As galáxias seriam como grãos de poeira presos em suas dobras, navegando em um rio que não tem margens. E o Webb, posicionado nesse silêncio, é o barqueiro que observa as ondulações do tempo enquanto atravessa o escuro. As medições continuam e os dados mostram algo ainda mais desconcertante. O brilho do objeto parece variar com uma periodicidade incomum, como se houvesse ali uma estrutura pulsante, talvez um núcleo energético alimentado por processos que desconhecemos. Alguns astrofísicos especulam que possa ser o vestígio de uma estrela primordial, daquelas que nasceram logo após o Big Bang. Essas primeiras estrelas, chamadas população Terceira,
teriam sido gigantescas, formadas apenas por hidrogênio e hélio, sem os elementos pesados forjados depois. Quando explodiam, deixavam para trás buracos negros colossais, sementes das primeiras galáxias. Mas o objeto detectado pelo Webb é ainda mais antigo. Ele parece anteceder até mesmo essas formações. A luz dele tem uma qualidade de pureza difícil de descrever, quase como se fosse uma melodia tocada em outra frequência. E ao tentar traduzi-la em nossos instrumentos, parte dela se perde, como se algo estivesse faltando na própria matemática. Alguns pesquisadores sugerem que estamos diante de um fenômeno quântico em escala cósmica, um ponto onde o universo manifesta propriedades que associamos apenas ao mundo subatômico: superposição, emaranhamento, indeterminação. Como se o cosmos, em seu nascimento, ainda guardasse o mesmo mistério que rege o comportamento das partículas. Nessa visão, o objeto não seria uma anomalia, mas um lembrete. O universo ainda é um processo em andamento. O passado, o presente e o futuro se misturam como correntes dentro do mesmo rio. O Webb apenas abriu uma janela para uma parte desse fluxo que não sabíamos enxergar, e de repente, tudo o que parecia sólido volta a ser pergunta. As fronteiras entre real e imaginado, entre ciência e contemplação, começam a se dissolver, não por falta de rigor, mas por excesso de profundidade. Há algo de reconfortante nessa incerteza. O universo nunca foi um sistema fechado, uma equação resolvida. Ele é uma história que se escreve em silêncio, uma respiração que não cessa. Cada nova descoberta é uma pausa nesse fôlego, um instante em que o cosmos parece nos convidar a ouvir mais atentamente. E o objeto que o Webb encontrou, esse brilho que não pertence a lugar algum, talvez seja isso, um chamado. Um lembrete de que há mais céu do que conseguimos medir, mais tempo do que conseguimos pensar. A noite segue calma. O telescópio continua a mirar o abismo, e a Terra gira devagar sob seu olhar constante. Lá embaixo, no planeta que o criou, seres de carne e sonho tentam compreender o que o espaço lhes revela. No fundo, toda ciência é isso, uma tentativa de escutar o que o universo murmura quando ninguém está por perto. E enquanto o silêncio do cosmos se mistura ao silêncio humano, uma pergunta se forma, não de dúvida, mas de reverência. O que acontece quando o próprio universo começa a lembrar de si? O olhar do James Webb continua fixo no mesmo ponto distante, como se pressentisse que ali há algo mais do que um simples fragmento de luz. Cada nova observação aprofunda o mistério. As medições de intensidade, os espectros, as variações quase imperceptíveis no comprimento de onda, tudo parece sugerir que o objeto não apenas desafia o tempo, mas também o conceito de causalidade. A luz que chega até nós deveria ter se originado em uma era em que o próprio espaço ainda estava se organizando, quando as primeiras partículas tentavam se unir, quando as forças fundamentais, a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares, ainda estavam descobrindo seus papéis. No entanto, essa luz carrega o vestígio de estruturas complexas, densidades que indicam maturidade, organização. É como encontrar um coração já batendo antes do nascimento. A física moderna sempre acreditou que há uma ordem na expansão do universo. Depois do Big Bang, vieram os primeiros 380 mil anos de escuridão, um período chamado de Idade das Trevas Cósmica, quando os elétrons e prótons ainda não haviam se combinado em átomos. Foi apenas depois, quando a temperatura caiu o suficiente, que a luz pôde finalmente viajar livre. O James Webb foi projetado para observar esse amanhecer cósmico, o instante em que o universo se tornou transparente. Mas o que ele encontrou parece vir de um tempo ainda mais remoto, de antes da luz existir. É um paradoxo, uma fonte de brilho em uma era onde o brilho ainda não era possível. Os cientistas, ao estudarem essa anomalia, revisitam os limites do que chamamos de horizonte cosmológico, a fronteira além da qual nada pode ser observado, porque a luz ainda não teve tempo de chegar até nós desde o início dos tempos.
Esse limite é como um espelho líquido. Olhamos para ele e o que vemos é o passado se curvando sobre si mesmo. Mas o objeto que o Webb captou parece ultrapassar essa linha, insinuando que o tempo pode ter mais de uma direção, ou que o espaço pode se dobrar de forma a permitir que ecos de outros domínios cheguem até nós. É um pensamento vertiginoso, mas que encontra ecos nas equações da relatividade geral. Einstein mostrou que espaço e tempo não são entidades separadas, são um único tecido, curvado pela presença da energia e da matéria. Essa curvatura define o caminho da luz, o ritmo com que o tempo passa, e até mesmo o que chamamos de realidade. Quando há massa suficiente, o tecido se dobra, e o que antes era linear torna-se circular. A luz pode seguir voltas, contornar galáxias, desaparecer em horizontes de eventos. E em certos modelos, o universo inteiro poderia funcionar como uma imensa dobra, uma estrutura que se curva sobre si mesma, permitindo que a luz mais antiga volte rebatida de regiões que não pertencem ao nosso tempo linear. O que o Webb captou pode ser um desses reflexos. Um feixe de luz viajando não em linha reta, mas ao longo de uma curva invisível, uma reverberação do próprio cosmos sobre si. Essa possibilidade transforma a noção de distância em algo poético. O que chamamos de longe pode ser apenas outro ponto do mesmo círculo. Talvez o universo, em sua vastidão, esteja sempre se reencontrando, repetindo-se em escalas que não percebemos. As galáxias que observamos no início dos tempos poderiam ser versões antigas das que habitamos agora, ecos de nós mesmos, refletidos em um tempo anterior. A física quântica, por sua vez, não rejeita completamente essa ideia. No mundo subatômico, o conceito de identidade é fluido. Uma partícula pode existir em mais de um estado ao mesmo tempo, ou mesmo interferir consigo própria. O universo, visto dessa forma, poderia ser uma superposição cósmica, uma entidade observando simultaneamente todas as suas versões possíveis. Enquanto isso, os dados continuam a chegar. Cada pacote de informação traz mais perguntas. A intensidade do brilho parece variar em um ritmo que sugere movimento, como se algo dentro daquele objeto estivesse pulsando. A hipótese de que se trate de um buraco negro primordial ganha força. Esses buracos negros, formados logo após o Big Bang, poderiam ter surgido diretamente do colapso de regiões densas de energia, sem precisar da morte de estrelas. E se um deles estivesse tão próximo da origem, sua presença teria alterado o tecido do espaço-tempo ao redor, criando ondulações que poderiam ainda hoje estar se propagando. As ondas gravitacionais que detectamos anos atrás podem ser ecos distantes desses primeiros colapsos. O Webb, nesse caso, estaria vendo a cicatriz luminosa de uma ferida primordial, mas há algo de mais profundo nessa imagem. O objeto não é apenas um corpo físico, é um lembrete de que o universo é vivo em sua própria escala. Assim como um ser respira, pulsa e se regenera, o cosmos também tem seus batimentos. As explosões de supernovas, os ciclos de formação estelar, as colisões de galáxias, tudo isso são formas de respiração cósmica. E nesse contexto, o brilho inesperado que o Webb encontrou pode ser entendido como um suspiro, uma exalação de energia de um tempo em que o próprio ato de existir estava sendo inventado. Há uma beleza silenciosa no modo como o universo guarda seus segredos. Ele não esconde por vaidade, mas por natureza. A verdade, em escalas tão grandes, não cabe em um instante. Cada descoberta é apenas uma lente que revela uma parte, enquanto o todo permanece envolto em névoa. Mesmo a noção de Big Bang já começa a se transformar. Muitos cosmólogos hoje o veem não como um ponto de origem absoluta, mas como uma transição, uma passagem entre estados de realidade. O início, portanto, pode não ser um começo, mas uma mudança de fase, como a água que ferve e se transforma em vapor. E se for assim, o que o Webb observou seria uma bolha deixada por essa transformação, um resquício do momento em que o nada aprendeu a ser algo.
Pensar nisso é como olhar para o reflexo da própria existência. Somos feitos das mesmas leis, dos mesmos campos e forças que moldam as galáxias. O tempo que corre em nós é o mesmo que corre nas estrelas. Cada respiração humana é um pequeno eco da expansão cósmica. E ainda assim, mesmo participando de tudo isso, somos espectadores do mistério, não seus donos. O Webb, lá longe, não é apenas uma ferramenta científica, é uma extensão do nosso desejo de compreender. Quando ele observa o escuro, é o próprio universo que, através de nós, tenta se ver. O objeto continua lá, calmo, como se esperasse. Nenhum ruído o perturba, nenhum cálculo o define por completo. Ele brilha com a serenidade de algo que não precisa ser entendido para existir. A distância entre ele e nós é feita de tempo, mas também de silêncio. Um silêncio que não pesa, apenas observa. E no fundo, essa talvez seja a verdadeira lição que o cosmos oferece. Algumas respostas não chegam como explicações, mas como presenças. O telescópio segue sua vigília. Os espelhos captam o invisível, os dados se acumulam, o mistério cresce, e diante de tanto desconhecido, uma sensação toma forma, uma percepção de que, ao olharmos para o princípio de tudo, estamos olhando para dentro de algo que ainda está começando. O universo, em seu espiral de luz e sombra, continua a se perguntar o que é. E nós, parte desse mesmo enigma, seguimos observando, escutando, tentando decifrar o que o silêncio quer dizer quando se ilumina. O universo é mais silencioso do que imaginamos. O som não viaja no vácuo, mas há um tipo de eco que preenche o espaço. O eco da luz. Cada fóton é uma lembrança em movimento, um vestígio de algo que aconteceu há bilhões de anos e que continua chegando até nós como um murmúrio prolongado. O James Webb foi feito para escutar esse murmúrio. E agora, diante da luz que não pertence a este universo, é como se o cosmos tivesse contado um segredo que não pretendia revelar. Essa luz, que não deveria existir, parece atravessar a fronteira entre o que pode e o que não pode ser observado. Ela não segue o ritmo das outras, não se encaixa na dança ordenada das galáxias antigas. E, no entanto, brilha, serena, insistente, como um pensamento que se recusa a desaparecer. Há algo de profundamente humano em buscar sentido nesse brilho. Desde o início da astronomia moderna, cada instrumento que criamos nos empurra um pouco mais longe e, paradoxalmente, nos devolve a nós mesmos. Quando Galileu apontou seu telescópio para o céu, ele não apenas viu luas orbitando Júpiter, ele viu a própria humanidade girando em torno de perguntas. O Webb é a continuação desse gesto ancestral. Ele é o olhar da espécie lançado sobre o tempo, tentando compreender não apenas o que existe, mas o que significa existir. E ao captar algo que escapa às previsões, o telescópio faz mais do que medir distâncias. Ele rompe o hábito da certeza. As medições mostram que a luz anômala está deslocada em um grau que sugere um redshift extremo, algo em torno de 17 ou mais, um número tão elevado que ultrapassa o limite do universo observável segundo os modelos atuais. Isso implicaria que o objeto em questão é mais antigo do que o tempo estimado para o surgimento das primeiras galáxias, uma contradição que obriga a cosmologia a se rever. Há hipóteses de que se trate de um fenômeno ligado à energia escura, aquela força misteriosa que faz o espaço se expandir cada vez mais rápido. Se o universo é um tecido em constante estiramento, a energia escura é a costura que o puxa. Mas ninguém sabe ao certo o que ela é. Alguns cientistas acreditam que a energia escura pode ser uma propriedade intrínseca do próprio vácuo, uma pressão invisível que existe em todo lugar, inclusive aqui, agora, ao nosso redor. Outros sugerem que ela seja uma forma de interação entre universos, o respiro que ocorre quando duas realidades se tocam e trocam fragmentos de energia. Nesse caso, o brilho que o Webb captou poderia ser o vestígio de um contato antigo, uma faísca deixada quando dois mundos se cruzaram antes de seguirem caminhos distintos. É um pensamento que transforma o espaço em um mar vivo, em que bolhas de realidade se formam, colidem e desaparecem.
A física quântica, em sua maneira sutil de desafiar a lógica, sustenta que o vácuo não é ausência, mas plenitude. Mesmo no ponto mais frio e deserto do universo, pares de partículas surgem e desaparecem, como se o nada respirasse. Essa oscilação incessante é a base do que chamamos de flutuação quântica, o movimento mínimo, quase invisível, que impede o universo de ser completamente estático. Alguns teóricos acreditam que foi uma dessas flutuações que deu origem ao próprio Big Bang, uma variação minúscula no equilíbrio do nada, um instante em que o silêncio se transformou em som. Se essa ideia estiver certa, então o universo que conhecemos nasceu de uma instabilidade natural, e o que Webb encontrou pode ser o sinal de outra instabilidade, um eco de criação ainda não compreendido. É curioso pensar que, em última instância, o universo é uma história contada pela luz. Cada galáxia é uma frase, cada estrela uma palavra, cada fóton uma letra escrita no tempo. O Webb é o leitor dessa narrativa infinita. E quando encontra algo que não se encaixa, é como se o texto revelasse uma língua esquecida. O brilho anômalo que ele captou pode ser uma dessas frases perdidas, uma linha escrita antes da primeira página, um prelúdio. Há registros de fenômenos semelhantes em outros contextos. No fundo do micro-ondas cósmico, a radiação remanescente do Big Bang, há flutuações sutis, manchas de temperatura ligeiramente diferentes. Essas variações são as sementes das estruturas que viriam a formar galáxias, estrelas, planetas. No entanto, entre essas variações, existem padrões que parecem destoar do esperado, regiões do céu onde a radiação é mais fria ou mais quente do que as equações preveem. Alguns cosmólogos chamam isso de pontos frios, manchas que indicariam perturbações anteriores ao nosso universo. O objeto observado pelo Webb pode estar relacionado a um desses ecos. É como se uma lembrança esquecida estivesse sendo recontada através da luz. O tempo, quando visto nessa escala, deixa de ser uma linha. Ele se torna uma textura, um tecido que vibra em múltiplas direções. O que chamamos de passado pode ser apenas uma dobra voltando sobre o presente, e o futuro, uma semente que já está germinando dentro do agora. O brilho detectado pelo Webb atravessa essas dobras como um rio subterrâneo que encontra brechas no solo do tempo. Não é apenas uma questão de distância, é uma questão de profundidade. Quando os astrônomos olham para esse ponto luminoso, não estão apenas observando algo distante, estão olhando para a própria arquitetura do real. É um lembrete de que nossas teorias são apenas mapas, belos, precisos, mas ainda mapas. O território, o universo em si, continua inexplorado, e há uma beleza imensa nesse reconhecimento, perceber que o mistério não diminui a ciência, apenas a amplia. Porque o ato de observar é também o ato de se maravilhar. O Webb, em sua solidão perfeita, flutua como uma mente desperta. Ele coleta sinais, mas também escuta o silêncio entre eles. É nesse intervalo que o cosmos fala de forma mais clara. A anomalia que ele detectou, seja um erro ou uma revelação, cumpre um papel essencial, nos lembrar de que o desconhecido não é uma falha no entendimento, mas o espaço onde o entendimento cresce. Assim como o escuro do céu não é vazio, mas a tela onde as estrelas se acendem, o mistério é a luz que ainda não sabemos decifrar. O universo não se apressa. Ele leva bilhões de anos para esculpir uma estrela, trilhões para moldar uma galáxia e ainda mais para que uma mente surja e o contemple. O tempo cósmico é paciente e, diante dele, nossas inquietações se tornam pequenas, mas não insignificantes. O fato de estarmos aqui, olhando para o abismo e perguntando o que significa essa luz impossível, já é um acontecimento extraordinário. É o cosmos se interrogando através de nós. Lá fora, o brilho continua. Nenhum telescópio é capaz de tocar o que ele é, mas sua presença muda tudo. Não sabemos de onde veio nem para onde vai, mas algo nele parece familiar, como se fosse um espelho apontado para o início do tempo. E no fundo desse espelho, uma pergunta parece respirar, lenta e antiga como o próprio espaço.
O que acontece quando o universo começa a lembrar de quem foi antes de ser? Há algo de hipnótico no modo como a luz viaja. Ela não envelhece como nós, não se desgasta, apenas segue. Atravessa o vazio com a paciência de quem não conhece pressa. Cada fóton é um mensageiro, portando a lembrança de onde veio, carregando o tempo como um perfume invisível. O James Webb vive imerso nessa corrente, navegando por um mar de clarões que partem de épocas tão distantes que já não existem, mas continuam a chegar. E entre essas mensagens, uma delas soa dissonante, uma luz que fala outra língua, um eco vindo de um lugar que não cabe dentro do mapa do universo. Essa diferença sutil é o que intriga os astrônomos. É como se o cosmos tivesse deixado escapar uma nota fora da melodia. O brilho anômalo detectado pelo Webb desafia os parâmetros conhecidos de formação galáctica. Tudo indica que ele surgiu quando o universo tinha menos de 200 milhões de anos, um instante em que o espaço ainda era denso, quente e nebuloso. Naquela fase, as primeiras estrelas mal começavam a se formar. Elas nasciam em aglomerados imensos, compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Nenhum elemento pesado existia ainda. O ferro, o carbono, o ouro, todos viriam depois forjados nas explosões dessas primeiras gerações estelares. No entanto, a luz que o Webb captou carrega assinaturas de elementos complexos. Isso sugere que, de alguma forma, o tempo se adiantou ali, que um processo de maturação ocorreu muito antes do previsto. É como encontrar uma árvore carregada de frutos em meio ao primeiro amanhecer da Terra. As teorias se multiplicam. Uma das mais discutidas é a da formação acelerada. A hipótese de que, em algumas regiões, a matéria primordial pode ter colapsado mais rapidamente sob a ação da gravidade, criando estrelas gigantes e de vida curta. Essas estrelas, ao morrerem, enriqueceriam o meio ao redor, gerando as condições para novas formações. Mas os cálculos mostram que mesmo esse processo não explicaria tamanha luminosidade em tão pouco tempo. Outra hipótese, mais ousada, fala sobre buracos negros primordiais. Objetos tão antigos quanto o próprio Big Bang, formados não a partir de estrelas, mas diretamente do colapso de regiões densas de energia no início do cosmos. Se um deles estivesse ali, poderia funcionar como uma lente gravitacional natural, distorcendo o espaço e amplificando o brilho de algo que, em verdade, está muito mais distante. A ideia é bela e desconcertante. A gravidade, essa força silenciosa que costura o universo, pode agir como um artista de ilusões. Quando a luz passa perto de uma grande massa, seu caminho se curva, não por vontade, mas por geografia. O espaço em volta de um corpo massivo se deforma, criando uma lente que amplifica e multiplica imagens. É o que chamamos de lente gravitacional. O Webb já observou esse fenômeno em várias escalas: galáxias que se dobram em arcos, estrelas que se replicam em mosaicos. O que se vê nesses casos é o eco luminoso de algo que está escondido atrás. Assim, o brilho que não pertence a este universo pode ser o reflexo de uma estrutura que vive em outro canto do tempo. O espaço se comporta como um espelho líquido, e o Webb, ao olhar para o fundo desse espelho, vê o que está no outro lado. Mas há também quem pense em termos mais radicais. Alguns físicos acreditam que o universo pode conter regiões de curvatura negativa, lugares em que o tempo se comporta de forma não linear, permitindo que fragmentos de luz cruzem atalhos cósmicos. Esses atalhos, conhecidos como túneis de Einstein-Rosen ou pontes de buraco de minhoca, são previstos pela relatividade geral, embora nunca tenham sido observados. Se um deles estivesse ativo, mesmo que por um instante, poderia ter canalizado luz de um outro ponto do espaço-tempo, talvez até de um universo vizinho. Seria como se o cosmos tivesse respirado fundo e, por um breve momento, deixado escapar um lampejo de outro lugar. O Webb, com sua sensibilidade sem precedentes, teria apenas testemunhado esse suspiro. Enquanto as discussões se estendem, o telescópio permanece fiel ao seu ofício: observar. Ele não opina, não duvida, apenas registra.
Cada novo dado é um fio a mais nessa tapeçaria que tenta retratar o nascimento do tudo. E o mais impressionante é perceber que, à medida que a tecnologia avança, as fronteiras do mistério se expandem junto. Quanto mais enxergamos, mais o desconhecido se multiplica. O cosmos parece projetado para nos manter em movimento, não como quem corre atrás de respostas, mas como quem aprende a caminhar dentro das perguntas. O brilho distante continua enviando suas mensagens, e conforme os espectros são analisados, novas nuances surgem. Pequenas oscilações de frequência indicam que há movimento. Uma rotação, talvez, ou uma vibração interna. A luz se estende e se contrai, como se o objeto respirasse. Isso leva alguns a pensar em pulsares ou quasares, objetos compactos alimentados por buracos negros que liberam jatos de energia. Mas a assinatura dessa luz não corresponde ao padrão conhecido. É mais suave e mais difusa, como se viesse de uma fonte que não está completamente no nosso lado do espaço-tempo. Há algo profundamente poético nessa ideia de fronteira. O universo parece composto de camadas que se tocam sem se fundir, como véus de diferentes densidades. A cada nova camada, as leis da física mudam um pouco, como se o real fosse um espectro contínuo de possibilidades. O que o Webb captou pode ser um ponto onde duas dessas camadas se encontram, uma intersecção efêmera entre mundos. A própria noção de outro universo talvez seja apenas um modo de traduzir uma dimensão da realidade que ainda não sabemos descrever. Quando os cientistas olham para esse brilho, é como se olhassem para um pensamento que o próprio universo teve e esqueceu. Um lampejo de memória cósmica, uma lembrança de algo que aconteceu antes do tempo ter começado a contar. Que a beleza disso está em reconhecer que o desconhecido não é uma ameaça à razão, mas sua continuação. A ciência, afinal, nasceu do espanto, e o espanto é a forma mais antiga de oração. O Webb segue seu caminho ao redor do Sol, longe do ruído terrestre, embalado pelo silêncio frio do espaço. Lá, onde não há vento nem som, a luz fala sua linguagem sem palavras. O telescópio a decifra com a paciência de um monge, transformando o invisível em dados e os dados em compreensão. E nós, aqui embaixo, assistimos como quem observa um sonho sendo transcrito aos poucos. Cada descoberta é uma sílaba nova nesse idioma que ainda não dominamos. Há noites em que imaginar tudo isso é o bastante para silenciar qualquer outra preocupação. Pensar que, em meio ao caos e à pressa humanas, há uma máquina de ouro flutuando na escuridão, escutando a canção mais antiga do tempo. E dentro dessa canção, um acorde estranho ressoa, uma luz que não pertence a este universo. O que ela significa, ninguém sabe, mas sua existência basta. É um lembrete de que o infinito ainda tem segredos e que a curiosidade é a forma mais pura de esperança. Enquanto o Webb continua a observar, o universo parece se inclinar ligeiramente, como quem escuta de volta. E nesse gesto silencioso, uma pergunta começa a se formar, leve como o brilho das estrelas distantes. E se o que chamamos de mistério for apenas o modo do cosmos de continuar nos chamando para dentro dele? O universo não é silencioso. Ele apenas fala em outra língua. Cada fóton que atravessa o espaço é uma sílaba, e cada onda de radiação é uma frase escrita no idioma da luz. O James Webb, flutuando em sua órbita distante, é um tradutor desse idioma antigo. Seus espelhos captam o que o cosmos murmura há bilhões de anos, e nessa conversa infinita, um novo som surgiu. Um ruído quase imperceptível, vindo de um ponto que não deveria existir. Não é uma interferência técnica, não é erro de cálculo. É algo que se repete, que pulsa, que parece ter ritmo, como se o próprio espaço estivesse respirando. As leituras mostram algo que desafia o esperado. Uma variação periódica na intensidade da luz, um padrão que se repete em intervalos regulares, mas não obedece a nenhuma cadência conhecida. As estrelas pulsantes, como as cefeidas, também variam em brilho, mas suas oscilações seguem leis precisas, previsíveis. O objeto detectado pelo Webb, não. Sua frequência muda ligeiramente a cada ciclo, como se estivesse tentando se ajustar a um compasso invisível.
Há quem diga que possa ser uma forma extrema de quasar, o coração ativo de uma galáxia antiga, alimentado por um buraco negro colossal. Mas os espectros não confirmam essa hipótese. A energia é mais pura, menos difusa. Parece vir de uma fonte mais fundamental. É curioso pensar que o universo pode emitir padrões como esse, ritmos que se repetem, mas nunca da mesma forma. Em escalas menores, a física quântica já nos mostrou que o real não é fixo. Partículas surgem e desaparecem em intervalos minúsculos, em um vai-vem incessante. Elas não têm uma localização precisa, apenas probabilidades. O espaço entre o ser e o não ser é mais estreito do que o fio de um pensamento. Agora, ao observar esse brilho pulsante em escalas cósmicas, parece que o próprio universo repete o mesmo comportamento: existir e não existir ao mesmo tempo, vibrando entre dimensões de si. Alguns físicos chamam esse tipo de fenômeno de ressonância cosmológica. É a ideia de que o espaço-tempo, como qualquer sistema físico, pode vibrar em frequências naturais. Assim como um instrumento musical produz sons quando tocado, o universo também pode emitir ressonâncias, não em som, mas em luz e energia. As ondas gravitacionais detectadas pela primeira vez em 2015 são uma prova disso. Elas são as pulsações do espaço-tempo, o eco de colisões entre buracos negros, deformando o próprio tecido da realidade. O objeto que o Webb encontrou pode estar inserido nesse mesmo princípio, como uma nota solitária dentro da sinfonia cósmica. As imagens obtidas mostram algo sutil, uma auréola difusa em torno do ponto luminoso, como uma névoa que se espalha pelo vazio. Essa dispersão indica que há ali uma interação entre luz e matéria escura. Essa substância invisível, que compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, mas que não emite nem reflete luz. Sua presença só é percebida pelos efeitos gravitacionais. O curioso é que a matéria escura costuma agir como uma teia, uma estrutura que conecta galáxias e dá forma ao cosmos em larga escala. No entanto, o brilho detectado por Webb parece isolado, como se estivesse em uma região onde a teia cósmica se desfaz. Essa solidão física impressiona. Em vez de estar em um ponto de alta densidade, onde a gravidade costuma reunir matéria, o objeto parece flutuar em um espaço rarefeito, uma espécie de deserto intergaláctico. Isso contradiz a lógica cosmológica. É como encontrar uma estrela acesa no meio do nada, sem combustível aparente, sem vizinhança que a sustente. Alguns estudiosos sugerem que pode se tratar de um fenômeno conhecido como bolha de vácuo, um tipo de região do espaço onde as condições energéticas diferem das do resto do universo. Essas bolhas são previstas por teorias de campo quântico e podem, em princípio, abrigar estados de realidade ligeiramente diferentes, versões alternativas das leis físicas. Se for esse o caso, o que o Webb observou pode ser mais do que um objeto, pode ser uma fronteira, um ponto onde dois estados do universo se tocam, trocando energia, como o contato entre duas águas de temperaturas distintas, formando um turbilhão de vapor. A luz que chega até nós seria, então, a assinatura dessa troca, o vestígio luminoso de um diálogo entre realidades. É uma hipótese ousada, mas há precedentes teóricos. A chamada teoria das bolhas inflacionárias sugere que o Big Bang não foi um evento único, mas parte de uma série infinita de expansões que ocorrem em diferentes regiões do espaço-tempo. Cada expansão daria origem a um universo próprio, com suas leis particulares, coexistindo dentro de um oceano de energia maior. Nesse cenário, o nosso universo seria apenas uma dessas bolhas. E o brilho anômalo, o ponto que não pertence a este universo, poderia ser o vestígio de uma colisão antiga entre duas dessas esferas cósmicas. Se isso for verdade, o Webb não estaria apenas olhando para o passado, estaria observando a fronteira de outro universo, congelada no instante do impacto. A ideia é vertiginosa, mas carrega uma poesia silenciosa. Imaginar que cada cosmos possa nascer, crescer e tocar outro,
como gotas de chuva que se encontram no vidro de uma janela, dá uma dimensão viva àquilo que chamamos de infinito. Por outro lado, há uma linha de pensamento mais pragmática, embora igualmente fascinante. Alguns pesquisadores consideram que o brilho pode ser o sinal de uma nova fase da matéria, algo intermediário entre o estado comum e o de plasma primordial. No início do universo, logo após o Big Bang, tudo era um mar de partículas livres, sem átomos, sem fronteiras. Com o resfriamento, essas partículas começaram a se combinar, formando os primeiros blocos da realidade. O que o Webb vê pode ser um fragmento desse estado original, preservado de alguma forma, um bolsão onde o tempo não avançou da mesma maneira. Pensar nisso é como imaginar uma gota do primeiro instante, ainda suspensa no ar, resistindo à passagem das eras. Se o universo tem memória, essa seria sua lembrança mais antiga, a luz primordial aprisionada em si mesma, guardando o segredo do que significa existir. A ideia de que o espaço possa conservar tais fragmentos muda a maneira como enxergamos o cosmos. O passado, nesse caso, não está apenas distante, está presente, espalhado em pequenas frestas de eternidade. O Webb continua a registrar, paciente, o pulsar daquela luz. Nada nela se resolve, tudo nela permanece. E quanto mais os cientistas a estudam, mais percebem que o mistério não está apenas no objeto, mas na forma como o universo se comporta diante do olhar. A cada nova descoberta, o cosmos parece responder com uma nova pergunta. É como uma mente infinita se reconhecendo, fragmento por fragmento. Lá fora, o silêncio segue intocado. A órbita do telescópio é estável, sua visão inabalável. Abaixo, na Terra, milhões de pessoas olham as imagens e tentam entender o que estão vendo. Uma simples mancha de luz se torna um espelho onde refletimos o desejo de compreender o impossível. E enquanto a mente humana se inclina sobre essa dúvida antiga, algo parece se mover no interior da própria ideia de realidade, como se o universo inteiro respirasse ao mesmo tempo que nós. E nesse entrelaçar de luz e pensamento, surge uma pergunta que não busca resposta, apenas direção. E se o que o Webb enxergou não for apenas o eco de outro universo, mas o próprio universo se lembrando de como nasceu? Há algo de sagrado no modo como a ciência se aproxima do mistério, não para dissipá-lo, mas para escutá-lo com mais clareza. O James Webb, com seus espelhos dourados e sensores de silêncio, é a mais recente expressão desse gesto antigo, o ato de olhar o infinito e tentar compreender o que o infinito deseja dizer. E, no entanto, quanto mais o Webb observa, mais o universo parece se afastar da definição. A luz anômala que não pertence a este universo permanece ali, como uma nota suspensa no tempo. Nenhum modelo a explica por completo, nenhuma hipótese a esgota. É uma presença constante, serena e de algum modo provocante, como um olhar vindo do outro lado do espelho. As medições mais recentes revelam que a radiação emitida pelo objeto se comporta de forma distinta da luz comum. Ela parece interagir menos com o meio interestelar, atravessando regiões de poeira e gás com uma facilidade incomum. Isso sugere uma frequência deslocada, uma vibração que não se encaixa perfeitamente no espectro eletromagnético que conhecemos. Alguns físicos sugerem que ela poderia estar associada a partículas hipotéticas chamadas de fótons escuros, uma contraparte invisível da luz convencional, prevista em teorias que tentam unificar a matéria escura e a energia escura em um mesmo campo. Se for verdade, o Webb pode ter captado a primeira evidência de uma forma de luz que não pertence inteiramente ao nosso lado da realidade. Pensar nisso é como imaginar um universo feito de dois tecidos sobrepostos. Um visível, o que conhecemos, e outro translúcido, imperceptível, onde a gravidade e o tempo se curvam de maneiras diferentes. Entre eles, pequenas fendas permitiriam trocas ocasionais, faíscas de um lado atravessando para o outro, como ecos de um sonho compartilhado. O brilho que o Webb observa seria, nesse sentido, uma dessas faíscas. Um instante em que os dois mundos se tocam.
O que para nós é uma anomalia, para o cosmos pode ser apenas respiração. A história da ciência está repleta de momentos assim, instantes em que o invisível se manifesta e muda tudo. No século XIX, quando se descobriu que a luz podia se comportar como onda e partícula ao mesmo tempo, a realidade precisou ser repensada. Décadas depois, quando se percebeu que o universo estava se expandindo, o tempo deixou de ser apenas passagem e se tornou substância. Agora, diante dessa nova descoberta, a sensação é parecida. É como se o próprio conceito de universo estivesse sendo refeito diante de nossos olhos. Há uma corrente de pensamento cosmológico que considera a possibilidade de múltiplos universos coexistindo em níveis diferentes de energia, o chamado multiverso inflacionário. De acordo com essa teoria, o espaço-tempo pode se expandir eternamente, criando novas regiões, cada uma com suas próprias leis físicas. Seriam como bolhas emergindo de um oceano infinito, cada uma carregando um tipo distinto de realidade. Se isso for verdade, o brilho detectado pelo Webb poderia ser uma colisão congelada entre essas bolhas, uma cicatriz deixada quando o nosso universo se chocou com outro nos primeiros instantes após o Big Bang. A luz que agora chega até nós seria o registro dessa colisão primordial, um vestígio de um encontro cósmico que antecede tudo o que chamamos de história. Há algo de poético em imaginar universos que nascem, se tocam e desaparecem, como ondas em um mesmo mar. Nada realmente se perde. Tudo apenas muda de forma, desloca-se para outro ritmo. A própria física quântica sugere isso quando fala em conservação de informação. A ideia de que nada no universo é totalmente apagado, apenas transformado. A luz que o Webb captou pode ser a memória luminosa de um tempo que ainda ecoa dentro do nosso. Em algum nível, estamos vendo o passado colidir com o presente, o início se reencontrando com o seu próprio reflexo. A natureza parece gostar dessas repetições sutis. As mesmas leis que regem o nascimento de uma estrela também descrevem o nascimento de uma galáxia. O mesmo equilíbrio entre caos e forma, que dá origem a uma nebulosa, se repete nas espirais de um furacão. É como se o universo inteiro fosse uma melodia que se toca em escalas diferentes, sempre com variações, mas com um mesmo tema. E nesse tema, há um refrão que se repete desde o início: a transformação. Tudo o que existe está em fluxo, e o brilho que não pertence a este universo é mais uma forma desse movimento, uma dobra da criação visível por um instante antes de se dissolver. Em meio a tantas teorias, há uma constatação silenciosa. O universo é mais antigo e mais vasto do que qualquer linguagem pode expressar. Mesmo as nossas medidas, anos-luz, parsecs, redshifts, são apenas tentativas de dar forma ao incomensurável. Quando dizemos que algo está a 13 bilhões de anos-luz de distância, estamos dizendo, na verdade, que a luz levou 13 bilhões de anos para nos alcançar. Mas o espaço entre nós e essa luz se expandiu enquanto ela viajava. Isso significa que o objeto que a emitiu agora está muito mais longe do que podemos calcular. Em certo sentido, olhar o universo é olhar algo que está sempre escapando. É perseguir uma lembrança que se afasta à medida que a compreendemos. Essa fugacidade tem algo de humano. Nós também somos feitos de ecos e distâncias. A luz que entra em nossos olhos é a mesma que aquece as galáxias. E, no entanto, ela precisa percorrer abismos antes de se transformar em pensamento. O Webb, ao registrar o que não deveria existir, está cumprindo o mesmo papel que a consciência cumpre dentro de nós: transformar o indizível em presença. Há uma simetria entre a mente e o cosmos que é difícil ignorar. Ambas são estruturas que se expandem tentando se lembrar de onde vieram. As discussões continuam entre os cientistas. Cada equipe analisa os dados com cuidado, tentando eliminar erros, recalibrar modelos, encontrar uma explicação que se sustente. E, no entanto, algo permanece intocado. Um resíduo de espanto que nenhuma equação dissolve. É o reconhecimento de que há mistérios que não estão fora da ciência, mas dentro dela. A curiosidade é o motor que move as descobertas, mas também é o lembrete de que o infinito não se esgota em nossas medições.
O universo não é um problema a ser resolvido, é uma presença a ser contemplada. Enquanto isso, o Webb continua a vigiar o abismo. O telescópio se move devagar, ajustando sua posição com precisão milimétrica, como se fosse um monge dourado em oração contínua. Lá embaixo, a Terra gira, o tempo passa, as civilizações seguem seu curso e o cosmos continua a escrever sua história com luz. A anomalia que não pertence a este universo segue brilhando, serena, inatingível. Talvez seja apenas uma lembrança do início. Talvez seja um vislumbre do que ainda está por vir. Ou, quem sabe, algo completamente diferente. Algo que não tem nome, mas que insiste em existir. E enquanto essa luz antiga continua a atravessar o espaço em direção a nós, uma sensação cresce. A de que o universo, por um instante, está nos contando uma história sobre si mesmo. Uma história que começou muito antes de sermos capazes de ouvi-la. E a pergunta que fica, flutuando no silêncio, não busca uma resposta, mas uma escuta. E se o que chamamos de mistério for a forma que o cosmos encontrou de continuar se lembrando de existir? Há um instante, quando se observa o espaço profundo em que a mente parece ceder à própria vastidão. É o momento em que a distância deixa de ser mensurável e se torna sentimento, como se o olhar fosse puxado para dentro daquilo que vê. O James Webb vive nesse limiar. Ele não apenas registra a luz, ele sonha com ela. Cada fóton que alcança seus espelhos é uma história antiga demais para ser lembrada, mas que, ao ser decifrada, renasce. E é nesse renascimento que o mistério do objeto impossível continua a se expandir. O que parecia ser um ponto fixo começa a se comportar como algo em movimento. Pequenas variações de energia, flutuações de luminosidade, alterações quase imperceptíveis no padrão espectral. Tudo indica que o objeto não é estático, ele vive. Os astrônomos analisam seus dados e percebem algo surpreendente. A energia emitida parece pulsar em intervalos que se relacionam com a própria estrutura do universo. É como se o objeto respirasse na cadência da expansão cósmica. De tempos em tempos, sua luz se intensifica, depois se retrai, como se acompanhasse o ritmo do espaço que se estende. Nenhuma estrela conhecida faz isso. Nenhuma galáxia, nenhum buraco negro. O comportamento se aproxima mais do que seria esperado de um fenômeno coletivo, como se o próprio tecido do cosmos, e não apenas um corpo específico, estivesse emitindo a luz. Essa possibilidade muda tudo. Há décadas, alguns físicos discutem a hipótese de que o universo possa ser uma estrutura vibrante. Um campo de energia onde a matéria é apenas uma condensação temporária. Nessa visão, cada partícula, cada átomo, é uma nota dentro de uma sinfonia maior. O espaço vazio, longe de ser ausência, seria uma teia de vibrações invisíveis, o pano de fundo que sustenta toda a existência. Essa teoria encontra eco na física quântica, onde o chamado campo de Higgs é descrito como uma substância que permeia tudo. Quando as partículas interagem com esse campo, ganham massa, tornam-se matéria. É como se a realidade fosse uma música que, ao ser tocada, ganha forma. O Webb, ao detectar esse brilho pulsante, parece estar ouvindo uma dessas notas diretamente, uma vibração do próprio espaço. Alguns pesquisadores sugerem que o objeto possa ser uma manifestação de energia de vácuo, um ponto onde a densidade do espaço é diferente, provocando uma emissão de luz espontânea. A energia de vácuo é uma das ideias mais estranhas e fundamentais da física moderna. Mesmo no aparente nada, há energia. O universo em repouso absoluto ainda fervilha em pequenas flutuações. Essas flutuações sustentam tudo o que existe e, segundo a teoria da inflação cósmica, foram responsáveis pela expansão vertiginosa que deu forma ao cosmos primordial. O que o Webb enxerga pode ser uma janela para essa época, o traço luminoso de uma região onde o espaço ainda vibra como no primeiro instante. Se for assim, o brilho que não pertence a este universo é, na verdade, o eco de uma batida que nunca cessou. O Big Bang, entendido não como uma explosão, mas como o início de uma oscilação eterna.
O universo não teria surgido de um ponto, mas de um ritmo. E esse ritmo continua. A cada segundo, o espaço se estende, a matéria se reorganiza, o tempo se curva e, nesse fluxo, o objeto captado pelo Webb seria apenas um ponto de ressonância, um lugar onde o cosmos canta mais alto. A ideia é abstrata, mas bela. Imagine o universo como um oceano de silêncio em expansão. De vez em quando surgem ondas, regiões onde a energia se acumula gerando estrelas, galáxias, vida, e entre uma onda e outra permanecem zonas de calma absoluta, lugares onde a vibração é tão sutil que se confunde com o nada. O Webb, com sua sensibilidade ímpar, teria detectado uma dessas zonas limítrofes, o instante em que o silêncio do cosmos se transforma novamente em som. A luz que ele capta seria, portanto, o primeiro murmúrio do universo voltando a se escutar. Para compreender a delicadeza dessa possibilidade, é preciso lembrar que a luz é, ao mesmo tempo, energia e tempo. Ela viaja à velocidade máxima do universo, mas para si mesma, o tempo não passa. Um fóton emitido há 13 bilhões de anos não envelheceu. Ele ainda é o mesmo. Isso significa que, ao observar essa luz impossível, estamos olhando algo que é simultaneamente passado e presente, um fragmento do tempo congelado no instante da criação. É por isso que o Webb é mais do que um telescópio. É uma máquina de memória. Ele não apenas enxerga, ele recorda. Os cientistas tentam modelar matematicamente o fenômeno, mas cada tentativa de explicação abre outra porta. Se o brilho for mesmo resultado de uma ressonância do espaço, isso implicaria que o universo tem uma estrutura harmônica, que as leis que o governam não são apenas equações, mas frequências. A gravidade, nesse contexto, seria a nota mais grave, a luz, a mais aguda. E tudo o que existe estaria entre essas duas extremidades vibrando em compasso. É uma ideia que une ciência e filosofia de um modo quase natural, a de que o universo não é uma máquina, mas um organismo, um corpo que respira, pulsa e se lembra. Enquanto os cálculos se multiplicam, há quem olhe para o fenômeno com um tipo de reverência silenciosa. Não como um enigma a ser resolvido, mas como um sinal de que ainda há muito por descobrir. Há momentos em que o próprio ato de observar parece uma forma de oração. O Webb, em sua solidão dourada, é um monge cósmico. Ele não pergunta, apenas contempla. E ao fazer isso, nos ensina o que esquecemos, que a compreensão não nasce da pressa, mas da escuta. O brilho que não pertence a este universo continua a ser observado noite após noite. Às vezes, ele se intensifica, às vezes se apaga, como se seguisse um ciclo que desconhecemos. Cada variação é registrada com precisão. Mas, no fundo, a ciência e a poesia se aproximam nesse ponto. Ambas reconhecem que o mistério é parte do real. Nenhuma teoria elimina o espanto, porque o espanto é o que sustenta a busca. Em última instância, a luz que o Webb enxerga é a lembrança de que o universo ainda está acontecendo. O Big Bang não foi algo que terminou, é algo que continua silenciosamente em cada átomo, em cada partícula, em cada olhar. A criação é um processo em andamento e nós, por estarmos aqui, fazemos parte dele. O que o Webb observa é o passado em expansão e nós somos a consciência dessa expansão. E enquanto o telescópio continua a ouvir o silêncio do espaço, a pergunta volta, sutil, como uma nota repetida no fim de uma melodia. Se o universo inteiro vibra, o que exatamente é essa frequência que chamamos de nós? O brilho distante continua a chegar, atravessando a noite do tempo como um sussurro que não se esgota. O James Webb o observa em silêncio, seus espelhos ajustando-se com a delicadeza de quem escuta uma respiração. Cada fóton é uma nota, uma lembrança, uma tentativa do universo de se contar a si mesmo. E enquanto a luz insiste em existir, uma nova hipótese surge. Uma ideia que parece tão antiga quanto a própria curiosidade. E se o universo não for apenas algo que se expande, mas algo que sonha? A ciência moderna começa a admitir o que a filosofia intuía há séculos.
O cosmos não é um cenário, é um processo. Ele não está acontecendo fora de nós, mas também dentro. Cada partícula, cada onda, cada átomo vibra em harmonia com o todo. As leis que regem as galáxias são as mesmas que regem o coração de uma célula. A diferença é apenas de escala. Quando o Webb observa o brilho impossível, ele está, de algum modo, observando o reflexo da própria consciência que o construiu. Um olhar dentro de outro olhar. Uma mente observando sua própria origem. Os dados mais recentes mostram algo que intriga ainda mais. O espectro da luz captada parece conter flutuações que lembram as irregularidades do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang. É como se o objeto carregasse em si um padrão do nascimento do universo, como se fosse uma cópia miniaturizada do cosmos inteiro, uma célula primordial onde as mesmas marcas da criação ainda permanecem gravadas. Os cientistas chamam isso de isotropia local, um fenômeno em que pequenas regiões do espaço reproduzem a estrutura do todo. Em escalas grandiosas, isso significa que o universo é fractal. Cada parte contém o desenho do infinito. Essa ideia, embora abstrata, é quase musical. O cosmos, como uma sinfonia, repete motivos em diferentes tons e intensidades. O que vemos nas nebulosas e nos aglomerados de galáxias ecoa o que acontece em nossas próprias estruturas biológicas. O mesmo padrão espiral que molda as galáxias se repete nas conchas marinhas, nas sementes do girassol, nas voltas de um DNA. É como se o universo fosse um artista que, ao criar, não se esquecesse de sua assinatura. A luz que o Webb detecta pode ser, então, mais do que uma anomalia física. Pode ser um lembrete de que tudo é parte de uma única forma que se reconhece. Há quem veja nisso uma pista para o chamado universo holográfico, uma hipótese que vem ganhando força nas últimas décadas. Ela propõe que tudo o que existe em 3 dimensões é uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional, algo como a imagem de um holograma que parece ocupar volume, mas nasce de um padrão de luz. Nesse contexto, o universo seria como uma memória projetada, e cada partícula uma linha desse código cósmico. O brilho que não pertence a este universo poderia ser um defeito nesse código, uma distorção na superfície original, revelando que a realidade pode ser mais uma leitura do que uma presença. Os experimentos que sustentam essa possibilidade vêm de lugares improváveis. Na fronteira entre a gravidade e a mecânica quântica, teorias como a de Juan Maldacena, com o chamado princípio holográfico, sugerem que o que percebemos como espaço é, na verdade, a manifestação tridimensional de algo que está registrado nas bordas do cosmos. É uma ideia difícil de aceitar, mas profundamente bela. Significa que tudo o que vemos, estrelas, planetas, nós mesmos, pode ser a sombra de uma informação mais profunda. A luz detectada pelo Webb deslocada e incorreta poderia ser um ponto em que o holograma se dobra sobre si, um reflexo de fora aparecendo dentro. O tempo, nesse contexto, deixa de ser uma linha e passa a ser uma textura. Ele não corre do passado para o futuro, mas vibra. Cada instante é uma camada e todas coexistem. A luz que viajou 13 bilhões de anos não está apenas distante, está simultânea. Ao observá-la, tocamos o presente do início. O telescópio Webb, então, é mais do que uma máquina de ver o passado. É um instrumento que revela o quanto o tempo é permeável. O brilho que observamos agora é, de certo modo, o agora do próprio Big Bang. Essa compreensão muda tudo. A fronteira entre o real e o imaginado se dissolve. A distância entre o que é físico e o que é consciência se torna mínima. Se o universo é, em sua essência, um campo de informações vibrando, então observar é participar. Cada ato de percepção altera o que é percebido. A mecânica quântica já mostrava isso em escala microscópica. A partícula muda de comportamento conforme é observada. Mas, em escala cósmica, isso ganha outra dimensão. O próprio ato de olhar o universo pode fazê-lo se reorganizar, ainda que de modo infinitesimal.
O cosmos, portanto, não é um espetáculo visto de fora, mas uma conversa contínua entre quem observa e o que é observado. E há algo profundamente comovente nessa ideia, porque significa que a luz que chega até nós ao ser recebida cumpre seu propósito. Ela esperou bilhões de anos para tocar um olho, uma lente, uma mente capaz de entendê-la. Cada fóton que o Webb capta completa uma jornada que começou antes de haver linguagem, antes de haver planetas, antes de haver qualquer conceito de nós. E quando essa luz é decifrada, ela se torna memória, o universo lembrando de si mesmo mais uma vez. Alguns cientistas descrevem essa sensação com palavras que soam quase poéticas. Dizem que estudar o cosmos é estudar a própria origem do significado, porque toda medição é, em certo sentido, uma tentativa de traduzir o indizível, o brilho fora de lugar. O objeto que não pertence a este universo é um lembrete de que a realidade ainda está em processo de tradução. Não há erro na luz, há uma linguagem que ainda não compreendemos. E se for assim, o James Webb não encontrou algo que não pertence ao universo. Encontrou o universo em seu ato de se reescrever. Como um poeta que volta aos versos antigos e muda uma palavra, o cosmos também parece revisar a si mesmo, refazendo o que achávamos imutável. Cada nova observação não corrige o passado, amplia-o. Lá fora, o telescópio continua flutuando em sua órbita silenciosa, com a calma de quem entende que o tempo é paciente. Seus espelhos permanecem abertos como olhos que não piscam, colhendo ecos do começo. O brilho distante continua a existir, inabalável, indiferente às interpretações. E nós, do outro lado, seguimos tentando entender o que ele quer dizer. A cada nova análise, mais perguntas surgem. O objeto é uma falha, uma ponte, uma lembrança ou algo inteiramente novo? Nenhuma resposta é definitiva. Mas há uma sensação que cresce, sutil e serena, a de que o universo não está apenas sendo observado, ele está sendo recordado. E enquanto a luz viaja, o cosmos parece sussurrar de volta, como quem pergunta em voz baixa: o que acontece quando o infinito começa a se reconhecer? Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo mais profundo. É o silêncio que existe nas entrelinhas do espaço, no intervalo entre um fóton e outro, no respiro que antecede a formação de uma estrela. O James Webb vive nesse silêncio, habitando uma região onde o ruído humano não chega. A partir dali, ele observa o que nenhum olhar antes pôde ver: a estrutura íntima do tempo, as sombras do início. E entre essas sombras, o brilho que não pertence a este universo continua a pulsar imune à explicação, como um farol aceso em um mar que ainda não foi completamente mapeado. Nas últimas semanas, as análises sobre esse ponto de luz se tornaram mais minuciosas. As leituras espectrais mostram algo quase impossível de compreender. O objeto emite energia em uma frequência que parece se inverter periodicamente. Em linguagem simples, a luz que chega ora se alonga, o que indica que o objeto se afasta, ora se comprime, como se estivesse se aproximando. É um comportamento que não se encaixa em nenhum modelo conhecido. A luz de galáxias distantes, por exemplo, é sempre desviada para o vermelho, sinal da expansão do universo. Mas essa anomalia parece oscilar entre o vermelho e o azul, como se estivesse presa a um movimento circular em torno de uma fronteira invisível. Alguns cientistas comparam o fenômeno ao que acontece nas bordas dos buracos negros, onde o espaço e o tempo trocam de papéis. Nessas regiões extremas, a gravidade é tão intensa que o próprio conceito de distância perde o sentido. A teoria da relatividade de Einstein prevê que, perto de uma singularidade, o tempo desacelera até quase parar, e o espaço se curva a ponto de dobrar sobre si mesmo. Se o objeto observado pelo Webb estiver em uma dessas fronteiras, uma região de curvatura profunda, mas não total, ele poderia estar refletindo luz de dois momentos diferentes, emitindo sinais de um passado e de um futuro simultâneos. Seria uma janela aberta em duas direções do tempo. A física teórica já contempla essa possibilidade. O espaço-tempo,
segundo as equações de Einstein, é elástico e pode conter geometrias complexas chamadas pontes de Einstein-Rosen, estruturas que conectam dois pontos distantes do universo ou até dois universos diferentes. Esses túneis, conhecidos popularmente como buracos de minhoca, permanecem no limite entre a matemática e o imaginário. Nunca foram observados diretamente, mas são soluções possíveis dentro das leis que conhecemos. O brilho captado pelo Webb poderia ser uma manifestação desse tipo de estrutura, uma dobra da realidade em que a luz se espelha e retorna. Se for assim, o telescópio estaria observando algo extraordinário, a própria costura do cosmos. O universo, em vez de ser um espaço homogêneo, poderia conter regiões de tensão, pontos onde a teia cósmica se dobra e cria brechas, pequenos atalhos entre tempos e espaços. O Webb teria, por acaso, direcionado seu olhar para uma dessas brechas, e a luz que chegou até nós seria a mistura de dois mundos, o reflexo do nosso e o lampejo de outro, coexistindo no mesmo instante. A ideia é vertiginosa, mas não impossível. As leis da relatividade permitem que o espaço seja curvado pela energia, e o universo é, em sua essência, energia em movimento. A mente humana, porém, tem dificuldade em imaginar o que significa uma dobra no tempo. Nosso pensamento é linear, moldado por relógios e calendários, mas o tempo no universo é mais semelhante a um rio subterrâneo. Ele flui, mas também retorna. Em algumas regiões, o fluxo é rápido, em outras, se estagna. Em lugares de gravidade extrema, ele se torce sobre si mesmo formando redemoinhos. Um desses redemoinhos pode ser o que o Webb observou. A luz que ora se aproxima, ora se afasta, seria a expressão desse turbilhão, um feixe preso em uma espiral temporal. A ideia de que o tempo pode se dobrar sobre si não é apenas ficção científica. Ela tem fundamento na própria estrutura do espaço-tempo. Quando o universo nasceu, há cerca de 13,8 bilhões de anos, a expansão não ocorreu de forma uniforme. Havia regiões mais densas e outras mais rarefeitas, e essa irregularidade moldou a formação das primeiras galáxias. Mas se em alguma dessas regiões a densidade inicial fosse alta o suficiente, o espaço poderia ter se curvado de modo a gerar pequenas bolhas de tempo, áreas onde o relógio do universo corre em outro ritmo. O objeto observado pelo Webb pode ser uma dessas bolhas, preservada desde o início, um fragmento do primeiro instante ainda intacto, respirando sua própria cadência. Essa hipótese ecoa uma noção que começa a ganhar força entre cosmólogos, a de que o universo pode ser cíclico. Em vez de um começo absoluto e um fim inevitável, haveria uma sequência infinita de expansões e colapsos. Cada ciclo deixaria traços sutis no próximo, marcas gravadas na radiação cósmica de fundo, nos padrões de energia e na formação das galáxias. Alguns pesquisadores do Imperial College de Londres sugerem que o universo atual pode carregar resquícios de um anterior e que o Big Bang foi apenas uma transição entre fases. O brilho enigmático que o Webb detectou se encaixa de forma quase simbólica nessa visão. Uma lembrança de um ciclo anterior, um fragmento de um universo que se despediu, deixando para trás seu último raio de luz. A ciência, ao tocar esses limites, se aproxima de algo que transcende números. Porque ao imaginar o tempo como um círculo, ela inevitavelmente esbarra na pergunta que a filosofia nunca abandonou. O que significa existir em um universo que nunca começa nem termina? A resposta não cabe em equações. Ela se desenha na forma como olhamos para o céu. Há uma beleza silenciosa em perceber que o cosmos pode estar revivendo a si mesmo e que nós, ao observá-lo, somos parte desse mesmo ciclo. Cada pensamento humano é também um produto da expansão, uma centelha do mesmo processo que acende estrelas. Enquanto o Webb continua sua vigília, os dados se acumulam como versos em uma poesia interminável. O objeto impossível permanece lá, girando em seu próprio mistério, indiferente à curiosidade que desperta.
Nenhum ruído o acompanha, nenhuma sombra o explica. Ele simplesmente existe, como se o universo precisasse deixar um lembrete de que ainda há fronteiras que não compreendemos. A ciência, ao se aproximar dessas fronteiras, não perde sua razão, ganha humildade. Porque cada nova descoberta mostra o mesmo padrão. Quanto mais enxergamos, mais o desconhecido se expande. O telescópio, iluminado pelo sol distante, continua sua lenta rotação. Os espelhos dourados refletem não apenas a luz das galáxias, mas o olhar humano que os construiu. E nesse reflexo, uma intuição se forma. Entender o universo não é decifrar o que está fora, mas recordar o que está dentro. O brilho que não pertence a este universo pode ser a imagem mais pura disso. Uma lembrança de que o tempo, em todas as suas direções, é apenas outra forma de existência. A noite prossegue, calma, imensa, e o cosmos continua respirando. O Webb segue olhando, e o mistério intacto parece se inclinar ligeiramente para nós. No limite do espaço e do pensamento, uma pergunta continua a ecoar, lenta como o giro das estrelas. Se o tempo pode se dobrar, o que acontece quando ele começa a se olhar no espelho? O tempo, quando observado de muito longe, parece imóvel. As galáxias giram devagar, como brasas suspensas no escuro. A luz se arrasta com a paciência de quem não tem destino. Mas sob essa aparência tranquila, há um movimento incessante, quase invisível, que nunca cessa. Uma respiração que mantém o universo vivo. O James Webb, em sua órbita silenciosa, sente essa pulsação. Cada medição, cada brilho captado, revela um detalhe dessa respiração cósmica. E entre todos os sinais que ele recolheu, há um que soa diferente, como se viesse de uma frequência que não pertence inteiramente ao nosso tempo. O objeto que desafia as leis conhecidas continua a emitir sua luz, mas agora os cientistas percebem algo novo. Ela não apenas pulsa, ela responde. Os dados indicam que há correlação entre as variações da luz e certas flutuações energéticas, medidas em regiões completamente diferentes do espaço. É como se o brilho estivesse sincronizado com fenômenos distantes, pequenas variações no fundo cósmico de micro-ondas, discretas mudanças no fluxo de radiação de quasares e até oscilações sutis nas ondas gravitacionais detectadas por instrumentos na Terra. As conexões são tão improváveis que, à primeira vista, parecem coincidência. Mas a coincidência em escalas cósmicas pode ser outra forma de linguagem. O universo fala por padrões. Ele não escreve com palavras, mas com repetições. A hipótese que começa a surgir é ousada. O objeto observado pelo Webb pode estar de algum modo acoplado ao próprio tecido do espaço-tempo. Como uma corda vibrando dentro de um instrumento imenso, ele responderia a ressonâncias que percorrem todo o cosmos. Isso nos leva a uma das ideias mais fascinantes da física moderna, a teoria das cordas. Segundo ela, todas as partículas fundamentais não são pontos, mas pequenas cordas vibrantes. A diferença entre uma partícula de luz e uma de matéria não estaria em sua substância, mas na frequência com que vibra. O universo seria, então, uma sinfonia gigantesca, e cada forma de existência uma nota específica. Se essa visão estiver correta, o brilho que o Webb detectou pode ser uma dissonância, uma nota que vibra em outra oitava da realidade. Isso explicaria por que ela parece estar fora do nosso universo observável. É um som de outra dimensão, ecoando dentro da nossa. Os físicos chamam esse conceito de dimensões extras compactadas, espaços minúsculos e invisíveis onde as leis da natureza podem se dobrar de maneiras que não percebemos. Essas dimensões poderiam, em certos casos, se manifestar como perturbações sutis, um lampejo, um desvio, uma luz que surge onde não deveria. Há uma elegância inquietante nessa hipótese. Se o universo é realmente um conjunto de cordas vibrando, então o espaço não é vazio, é música. E como toda música, pode conter harmônicos, ecos, reverberações. O que o Webb está ouvindo
seria uma dessas reverberações. Um acorde distante, vindo de uma dimensão que tangencia a nossa, atravessando o tempo como um eco que se recusa a desaparecer. Isso nos obriga a reconsiderar o que chamamos de real, porque se a realidade é feita de vibrações, tudo o que existe é, em última instância, som. E a matéria, em sua forma mais íntima, é apenas silêncio em movimento. Os cientistas, no entanto, continuam prudentes. Eles procuram explicações mais convencionais. Uma lente gravitacional desconhecida, um erro instrumental, um ruído cósmico interpretado como sinal. Mas quanto mais analisam, mais o fenômeno resiste à simplificação. A luz permanece estável, coerente, inabalável. É como uma lembrança que não se deixa apagar. Alguns começam a sugerir que talvez estejamos diante de algo que ultrapassa a fronteira entre física e cosmologia. Um evento que envolve não apenas o espaço, mas o próprio conceito de informação. A física da informação é um dos campos mais jovens e promissores da ciência. Ela parte de uma ideia radical, que tudo no universo, de um átomo a uma galáxia, pode ser descrito como um conjunto de bits, unidades de informação. Isso significa que a realidade não seria feita de coisas, mas de dados. O espaço-tempo seria uma rede, e a energia, a forma como essa rede se organiza. Dentro dessa perspectiva, o brilho que não pertence a este universo poderia ser um erro de codificação, uma falha no tecido informacional do cosmos, ou, em um sentido mais poético, uma mensagem. Não uma mensagem dirigida a nós, mas uma mensagem do universo para si mesmo. Uma lembrança de sua própria estrutura, uma autoafirmação. Como um sonho recorrente que a mente cósmica tem desde o início dos tempos. A luz anômala poderia ser o registro de uma reescrita, o instante em que o universo se recalibra, se atualiza, se corrige. Nesse sentido, o Webb teria testemunhado algo que raramente se revela: o ato de o cosmos lembrar quem é. E há algo profundamente humano nessa ideia. Nós também somos feitos de memória. Nossa consciência é, de certo modo, a tentativa de ordenar informações dispersas, de dar sentido ao que sentimos. Se o universo é uma rede de informações, então nós somos uma de suas formas de autoconsciência. Fragmentos que aprenderam a perguntar. A mesma energia que vibra entre galáxias vibra em nossas sinapses. A diferença é apenas de escala. O brilho que o Webb enxerga lá fora é o mesmo que, de algum modo, cintila dentro de nós. O que significa, então, que esse ponto de luz não pertence ao nosso universo? Significa que há camadas da realidade ainda intocadas, zonas onde as leis conhecidas não são suficientes. Mas também significa que a curiosidade humana, ao alcançá-las, começa a tocar a fronteira entre o conhecimento e o mistério. A ciência não elimina o mistério, ela o refina. Cada resposta é uma porta que se abre para novas perguntas, e o Webb, em sua solidão dourada, é o guardião dessas portas. Ele continua observando. As variações da luz são registradas com precisão, transformadas em gráficos, tabelas, números. Mas, por trás desses números, há algo que não se mede: o espanto. O mesmo espanto que fez os primeiros astrônomos traçarem constelações no céu. O mesmo espanto que fez a humanidade olhar para cima e chamar o desconhecido de céu. A diferença é que agora temos instrumentos que ampliam o que o coração já sabia, que o infinito não é uma distância, é uma direção. E enquanto o Webb continua a recolher seus fótons, uma sensação cresce entre os que o estudam. A de que o objeto impossível não é um erro, mas uma chave. Algo que abre uma nova compreensão sobre o próprio ato de existir. O universo, afinal, é uma estrutura que se experimenta. Ele não observa de fora, ele vive. E a cada nova descoberta, parece se recordar de um fragmento de si mesmo, como se o espaço estivesse, aos poucos, recitando sua própria origem. A luz, paciente, continua sua jornada. Nada nela se apressa, nada nela se explica, e ainda assim ela nos alcança, atravessando bilhões de anos e incontáveis fronteiras.
No fim, a única certeza é a de que estamos diante de algo que não cessa de se transformar. O brilho que o Webb encontrou não pertence a este universo, mas o universo de alguma forma o reconhece. E nesse reconhecimento, algo dentro de nós também desperta. Uma pergunta antiga que continua a se mover, lenta como o giro de uma galáxia. E se o que chamamos de realidade for apenas a lembrança de um sonho que o próprio cosmos ainda está sonhando? A noite parece mais profunda agora. O som distante das estrelas volta a se confundir com o silêncio e tudo respira no mesmo ritmo. O universo, o telescópio, nós. O James Webb continua lá, flutuando em sua órbita, como uma vela acesa no escuro do tempo. Seu espelho dourado ainda recolhe a luz de mundos que talvez já não existam, e cada fóton que chega é uma memória que atravessou o impossível. Penso que há algo de humano nesse gesto, olhar para o que se apaga e ainda assim tentar compreender. É isso que sempre fizemos, transformar o mistério em abrigo, o desconhecido em canção. O brilho que não pertence a este universo continua a existir, inalterado, indiferente às nossas dúvidas. Nenhuma resposta definitiva o cercou, e talvez seja melhor assim. Há uma serenidade no fato de que certas coisas não se deixam traduzir. O universo não se apressa em ser entendido, e nós não precisamos correr para alcançá-lo. Ele permanece, calmo, imenso, em constante nascimento. E compreender isso é o mesmo que escutar um coração antigo batendo dentro do espaço, um compasso que nos inclui, mesmo sem dizer nosso nome. Enquanto a mente tenta formar teorias, o silêncio se instala. É um tipo de silêncio que não pesa, apenas observa. Um silêncio que sabe que o infinito não é feito para ser explicado, mas para ser sentido. A ciência chegou longe, e ainda assim, o mistério continua maior. Isso não é derrota, é poesia. Porque há algo de profundamente belo em aceitar que a verdade pode existir mesmo quando não a alcançamos. O Webb nos mostrou um reflexo de algo além, e nesse reflexo vimos também a nós mesmos, partículas de curiosidade flutuando dentro da própria pergunta que fazemos. Lá fora o tempo segue, mas aqui dentro tudo parece suspenso. A mesma luz que nasceu no início agora toca nossos olhos, e por um instante somos o próprio universo se observando. O que o telescópio viu, o que descobrimos, o que ainda não entendemos, tudo faz parte do mesmo gesto, o de continuar olhando. Porque talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. A noite avança e o cosmos permanece imóvel em sua lentidão perfeita. Há paz nessa distância, nessa ausência de pressa. A luz, o espaço, o tempo, tudo repousa. E nós também podemos repousar um pouco, deixando que o mistério nos embale. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.